Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos ao canal Escola Pequeno Espaço. Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula e antes de começarmos, temos aqui algumas dicas de estudo. Procure um local calmo, silencioso e arejado. Tenha sempre perto de vocês seu estojo contendo lápis, borracha, apontador, caneta e tudo o que for necessário para a realização de suas atividades. Tenha sempre ao seu lado o seu livro didático. Vamos ao vídeo? Então, meus amores, hoje na nossa aula de português iremos falar sobre estrutura do período composto, parte 2, ok? O período composto é formado por mais do que uma oração e pode ser classificado em período composto por coordenação e período composto por subordinação. Há tantas orações quanto o número de verbos existentes no período, ou seja, oração igual ao número de verbos. A síntese dos períodos compostos estuda a função e a relação entre os períodos e a sua lógica. Período composto por coordenação. No período composto por coordenação, a oração não exerce função sintática com relação a outras orações, ou seja, ela é independente ou absoluta. Então, nós temos aí alguns exemplos. Acordei, tomei café e apanhei o ônibus. Vi o filme, mas não compreendeu o enredo. Orações coordenadas sindéticas e assindéticas. As orações coordenadas podem ser sindéticas ou assindéticas, mediante o uso ou não de conjunção. Por exemplo, acordei, tomei café e apanhei o ônibus. Duas orações assindéticas e uma oração coordenada sindética. Vi o filme, mas não compreendeu o enredo. Uma oração coordenada assindética e a outra é uma oração coordenada sindética. Bom, meus amores, agora nós temos aqui a classificação das orações coordenadas sindéticas. Elas são aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas. Aditivas exprimem ideia de soma. Exemplo: faço natação e judô. Adversativas exprimem ideia de adversidade, contrariedade. Exemplo: vou ao casamento, todavia não posso ficar para a festa. Alternativas exprimem ideia de alternância, escolha. Exemplo: vamos ao cinema hoje, quer você queira, quer não. Conclusiva exprime ideia de conclusão. Exemplo: está chovendo, portanto, não vamos ao parque. Explicativas exprimem ideia de explicação, justificação. Exemplo: estou atrasado, na verdade, adormeci. Oração, coordenadas e a pontuação. Coordenadas assindéticas, elas são separadas por vírgulas ou eventualmente por ponto e vírgula. Coordenada sindética aditiva, só dispensa a vírgula quando possui o mesmo sujeito ou é introduzido por i. Coordenada sindética adversativas. Usa-se vírgula para separar as adversativas com a conjunção iniciando a oração. O emprego do ponto e vírgula é legítimo,
Se a conjunção vier no meio da oração, usa-se a dupla virgulação e o ponto e vírgula entre orações. Coordenada sindética alternativa. As orações alternativas são separadas por vírgula, exceto quando ligar orações com o mesmo sujeito. Coordenada sindética conclusiva. Usa-se vírgula para separar as conclusivas com a conjunção iniciando a oração. Pode-se empregar também o ponto e vírgula. Se a conjunção vier no meio da oração, usa-se a dupla virgulação e o ponto e vírgula entre as orações. Coordenadas sindéticas explicativas. Bom, meus amores, hoje na nossa aula de português, vamos falar sobre transitividade verbal. A transitividade verbal é a relação estabelecida entre o verbo e os termos da oração, caracterizando como transitivo direto, transitivo indireto ou bitransitivo. Verbo transitivo direto. Ele derrubou meu livro. Perceba que ao desmembrar o verbo de seu complemento, o verbo permanece com um sentido incompleto, o que significa que existe a necessidade de completar o seu sentido com outro termo, ou seja, seu sentido possui um movimento, um trânsito para outro termo. Ele não derrubou. Por esse movimento de sentido para outro termo, o verbo da oração acima é caracterizado como transitivo. Agora, observe o tipo de pergunta que fazemos para saber se é necessário um complemento verbal. Ele não derrubou o livro. Ele não derrubou o quê? Meu livro. Na construção dessa pergunta e da resposta, não há presença de preposição, pois o movimento do verbo para o seu complemento é direto, ou seja, a transitividade é direta. Assim, o verbo derrubar é um VTD. Verbo transitivo indireto. Temos aí a frase: ela necessita de sapatos novos. Perceba que ao desmembrar os verbos de seus complementos, eles ficam com sentido incompleto, mostrando a relação de subordinação entre esses dois termos da oração. Ela necessita. Por esse movimento do sentido para outro, esse verbo é também caracterizado como transitivo. Agora, note a diferença da pergunta feita ao verbo para conseguirmos o complemento verbal. Ela necessita de quê? De sapatos novos. Veja que neste caso, a construção da pergunta e do complemento possui a presença da preposição de, caracterizando um movimento indireto entre o verbo e o seu complemento, ou seja, uma transitividade indireta. Assim, o verbo necessitar é um VTI. Verbo transitivo direto e indireto. Existem alguns verbos que possuem bitransitividade, ou seja, a relação de subordinação com seus complementos ocorre de forma direta e indireta ao mesmo tempo. Veja, minha mãe deu um brinquedo ao meu irmão. Perceba que o verbo deu necessita de duas perguntas para que tenhamos o seu complemento. Minha mãe deu o quê? Um brinquedo ao meu irmão. A quem? Então, nós temos aí, ao meu irmão. Essa primeira pergunta, sem a presença de preposição,
caracteriza a transitividade direta. E a segunda pergunta, com a presença da preposição a, caracteriza a transitividade indireta. Verbo intransitivo. Finalmente, vamos analisar a atitude de verbos que contêm um sentido completo, ou seja, não possuem a necessidade de complementos verbais. Meu pai voltou. Eu me casei. A criança caiu. Note que esses verbos possuem sentido completo e não necessitam de nenhum trânsito para um outro termo da oração, ou seja, são verbos intransitivos. Verbos de ligação. A terceira categoria de verbos compreende os verbos que não fazem predicação. Esses verbos apenas ligam termos, por isso são chamados de verbos de ligação. Na prática, o termo que aparece depois desse tipo de verbo adjetiva que qualifica o termo que veio antes. Então, nós temos aí o exemplo. O jogo continua difícil. Então, o sujeito é o jogo, continua é o verbo de ligação e difícil, predicado do sujeito. O termo que exprime estado ou característica do sujeito por meio de um verbo de ligação é chamado de predicativo do sujeito. Já quando um estado ou uma característica são atribuídos ao objetivo direto ou indireto por meio de um verbo de ligação, dizemos que se trata de predicado do objeto. Então, nós temos aí outro exemplo. O árbitro considerou a jogada como sendo violenta. Então, nós temos o considerou é um verbo transitivo direto, a jogada um objeto direto e violenta predicativo do objeto, ok? Então, meus amores, vamos ficando por aqui. Mas antes disso, temos aí um recadinho. Você quer rever nossa aula? Acesse nosso site e você terá acesso a todos os nossos conteúdos. www.escolapequenospasso.com.br. Um grande beijo a todos, fiquem bem e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!